A maioria das pessoas tem medo de falar em público. E se eu falar para você que ninguém tem medo de falar em público? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Roberto Montanha e nesse vídeo vamos encarar de frente um dos maiores terrores que muita gente tem, que é o medo de falar em público. Você já parou para pensar que muitas vezes o bicho-papão não é o ato de falar, mas sim o medo do que as outras pessoas vão pensar do que você falou? É exatamente isso. As pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão achar do que eu falei. E é sobre isso que eu vou falar, mostrar que esse medo pode ser mais fácil de superar do que você imagina. Quando eu estava começando a minha carreira, alguns anos atrás, eu recebi um convite e eu nem pensava em ser palestrante ainda nessa época. Eu recebi um convite para participar de uma entrevista em uma rádio lá na cidade de Caruaru e eu ainda lembro o nome da rádio, era Rádio Liberdade. E eu lembro da ansiedade, do medo que tomou conta do meu coração quando eu sabia que eu ia sentar lá naquela mesa para falar nessa rádio que era FM, muito conhecida na região na época. Apesar de ter vivido uma experiência como locutor de rádio na época, eu estava muito nervoso, porque era diferente de falar como locutor e sim ser um especialista em algo que eu tinha me comprometido na época em falar. E eu lembro que eu fiquei muito, mas muito nervoso, mas eu fiquei ali determinado e fui junto com o meu sócio na época, que era o Arthur Pessoa. E uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi que quando eu comecei a falar, começaram a vir algumas perguntas dos ouvintes. E eu comecei a responder aquelas perguntas e percebi que o nervosismo foi indo embora, as coisas foram se normalizando. E por que isso aconteceu? Porque eu tinha estudado muito, eu sabia sobre o conteúdo e eu passei um tempo, já fazia alguns anos que eu trabalhava naquela área. Então, um dos primeiros segredos para você eliminar o medo é você saber o que você está falando. É você ser expert naquilo. Então, se você domina o conteúdo, é muito mais fácil você falar o que você sabe. Então, para ter segurança naquilo que você vai falar, é necessário que você entenda do que você está falando, que você seja um especialista naquilo que você se propõe falar para as pessoas. Agora, uma coisa muito importante. Isso é uma chave que, quando você girar, vai fazer com que sua comunicação fique extremamente fácil das pessoas entenderem, mas principalmente ela vai ficar mais magnética. E falando em comunicação magnética, eu prometo que no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de como que você faz que sua comunicação fique assim, tão atrativa, que as pessoas querem lá. É o efeito Super Bond. Como eu falei, muito mais importante do que saber o conteúdo, muito mais importante do que o próprio conteúdo, é como você vai comunicar. Então é necessário você treinar e investir tempo na forma com que você vai entregar esse conteúdo para as pessoas. E para aprimorar a sua maneira de falar, a sua postura, suas expressões faciais, você precisa treinar. E isso vai fazer uma grande diferença. Por isso que você precisa pegar essas técnicas de comunicação, colocar em prática, falar na frente do espelho, grava, rever essa gravação, corrige onde precisa corrigir. E aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo prático para você exercitar e se tornar ainda mais um comunicador efetivo nas suas relações. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui de uma coisa que me ajuda muito e me ajudou muito na questão de começar a perder esse tão falado medo de falar em público aí. Eu, particularmente, toda vez que vou subir no palco, fico nervoso. E ficar nervoso é uma condição natural do ser humano. Não quer dizer que você está com medo de falar em público. Você tem aquela ansiedade de poder se comunicar com as pessoas, de poder ajudar as pessoas que estão ali e pela própria responsabilidade que você assumiu com o seu propósito e com a sua missão. Uma coisa que eu posso falar para você, que tem me ajudado de fato na minha jornada, é a exposição gradual. Então não perca a oportunidade de falar. Quando você for lidar com essa oportunidade de falar, fale. Não perca a oportunidade de estar no palco. Mesmo que você se sinta desconfortável, vá fazer. Eu sou palestrante porque sou por tudo que fiz. Porque todas as oportunidades de palco que eu tive, eu fui lá e fiz. E as que eu não fiz, eu me arrependo muito. Se você tiver com vergonha, comece pequenininho. Comece ali com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. Essa é uma exposição gradual. Vai iniciando em ambientes que são mais seguros para você, depois vai aumentando, vai te desafiando. É importante se desafiar. Se você parar para pensar agora e imaginar a pessoa que você conhece que faz sucesso, são aquelas pessoas que não aceitam passar por um desafio e não ir lá e cumprir. Faça curso de oratória, faça curso de comunicação, peça sempre feedback das pessoas.
Quando a gente fala em preparação prática, é exatamente isso. Você precisa conhecer seu conteúdo, você precisa estudar, você precisa ensaiar, porque você precisa praticar no geral, é em tudo. É a sua comunicação na fala, na postura, é no olhar, é nos gestos, é no tom de voz, principalmente como você vai modelar as pessoas que você já se sente confortável, que você gosta da comunicação daquela pessoa. Vai para frente do espelho. Eu fiz muito isso na frente do espelho, falando, repetindo, simulando situações. Eu lembro que quando eu estava tomando banho, eu fiz isso muito. Eu ensaiava como se uma pessoa estivesse me apresentando. E aí falava, com vocês, o palestrante Roberto Montanha. E eu entrava ali falando como se tivesse um público com milhares de pessoas, as pessoas aplaudindo, as pessoas se comunicando comigo. Faça isso, sabe? Experimente estar nos locais mesmo que você não esteja. Recentemente, eu recebi um prêmio na Europa, eu recebi o prêmio Top of Mind como um destaque internacional na comunicação criativa, inclusive o prêmio está ali atrás. E eu lembro que eu já tinha vivido aquela situação mesmo antes de viver. Eu lembro que eu simulava a pessoa falando, e como prêmio de comunicação, o melhor palestrante, Roberto Montanha. Eu ensaiava o meu discurso, eu falava, com muito prazer que eu estou aqui emocionado, com o coração cheio de alegria, falando com vocês. E nem tinha acontecido isso. E eu lembro que quando eu subi no palco lá na Europa, foi como se eu tivesse revivido tudo aquilo. Então, repita, simule as situações. E uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje é uma técnica que muita gente faz, que é a técnica de relaxamento. A técnica de relaxamento vai fazer com que você, na prática dela, adote a mentalidade positiva. Eu sempre converso com o meu sócio, o Júnior Oliveira, que vocês conhecem, que é cineasta, e a gente sempre fala que quando a gente se torna mais positivo, quando a mente se torna mais positiva, a gente vai para perto do que é bom. E perto do que é bom, a gente enxerga nos obstáculos as grandes oportunidades que a vida traz para você. Agora, ter a mente e a mentalidade positiva é um treino que você precisa fazer também. Cara, eu vou falar para você, isso transformou a minha comunicação. Quando você faz autoafirmações, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Estou aqui chegando na minha palestra, estou sentindo aquela coisa meio negativa e eu começo a fazer autoafirmações. Como assim? Eu estou aqui para ajudar as pessoas, eu sou um palestrante que vou poder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar a autopotencializar o resultado dessas pessoas, eu venho aqui para falar sobre Jesus, porque eu não consigo separar da minha vida os meus ensinamentos de Cristo com comunicação, porque Cristo de fato foi o maior comunicador que já existiu nessa face, ele é meu grande mestre nessa jornada. Eu começo a falar de coisas positivas e como que eu vou conseguir colocar na sua mentalidade positiva as coisas que eu vejo na minha jornada. Então, quando você se vê lá como um comunicador, quando você vê que o resultado já é positivo, mesmo que você ainda não suba no palco ou que você ainda não esteja falando com aquela pessoa naquela reunião, e isso vai relaxar você e deixar você ali mais tranquilo, sem aquela pressão que traz o nervosismo e a ansiedade. Então, eu vou ensinar para vocês agora um relaxamento para quando você tiver a oportunidade de fazer, quando você se sentir ansioso, ou antes do palco, ou quando for fazer uma reunião, ou quando for falar com alguém, ou quando for naquele encontro do amor da sua vida. O relaxamento é para você aprender a controlar a respiração. E controlar a respiração foi algo que me ajudou muito como profissional, porque de fato, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, a ansiedade, na verdade, é aquele acúmulo de pensamentos negativos, transforma em ansiedade e pode levar até para uma crise de pânico. Isso aconteceu comigo várias vezes, inclusive em cima do palco. Então, aprender a controlar a sua respiração vai ser uma ferramenta muito poderosa para você reduzir essa ansiedade e, principalmente, perder esse medo aí de falar em público. E quando a gente foca na respiração, você acalma a mente, a gente consegue estabilizar as nossas emoções, vai permitir que você fique mais confiante, sua comunicação seja mais clara. Então vamos fazer uma técnica de respiração profunda que vai ajudar você a equilibrar e eliminar essa ansiedade e melhorar muito a sua comunicação e principalmente tirar um pouco mais desse medo que está aí. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Primeiro você vai inspirar durante 4 segundos, segurar durante 4 segundos e soltar durante 4 segundos. Exatamente dessa forma. Entendeu? Durante 4 segundos você inspira, segura 4 e solta em 4. Repita isso por mais ou menos umas 10 vezes. Você vai perceber que na 5ª vez você já vai ter aquela sensação de calma, vai sentindo estresse, ansiedade saindo do seu corpo. E é isso. Pratique, vamos para a prática,
porque é a prática que leva a gente a ter resultados incríveis. Então agora que você já está relaxado, você vai perceber que o medo de falar em público é apenas uma percepção e está longe da própria realidade. E quando você pegar todas essas técnicas que a gente viu hoje aqui, que é treinar a entrega, que é dominar o conteúdo, construir essa confiança em você, você vai entender que você vai conseguir superar esse medo e vai se tornar um comunicador que vai ter destaque, um comunicador excepcional. Então o que eu posso falar para você é o seguinte: vamos colocar isso em prática e vamos transformar esse medo em uma grande oportunidade. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, já curte, já comenta. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa aqui o sininho e vem participar desse movimento que é o movimento da comunicação assertiva. Ó, só lembrando que quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer, porque leva esse conteúdo para o mundo. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu sou Roberto Montanha.